Meus amigos, hoje pipocando, aquelas listas são as melhores do ano. Se prepara na sua casa porque a gente vai falar aqui das melhores séries de 2009. 2009? Voltando no tempo as séries de 2009. Porque a gente... Supernatural, Dr. House. Não, gente, 10 anos depois. A gente vai falar aqui das melhores séries de 2019. Eu queria dizer uma coisa pra você, talvez o nome que você tirou no Amigo Secreto da Família seja meio ruim, mas essas séries são incríveis. Depois da primeira temporada de Fleabag ter aí um final incrível, a criadora decidiu parar com a série, a não ser que tivesse uma excelente ideia. Foi só 3 anos depois que a segunda surgiu, levando todos os Emmys possíveis e desbancando até mesmo a queridinha VIP, que aliás merece uma menção honrosa aqui. For the government shutdown. Mas o sucesso de Fleabag tem nome. Phoebe Waller-Bridge, a criadora e protagonista que tem uma capacidade enorme de escrever histórias tristes de maneira cômica. A autora também é responsável por Killing Eve, outra grande série do ano. Agora na segunda parte de Fleabag, ela choca o espectador ao mostrar a paixão da protagonista por um padre. Essa série, mano... Tabu. Já o humor, galera, funciona graças à quebra da quarta parede, que é feito pela personagem, e essa série quebra a quarta parede de um jeito totalmente inovador, com comentários irônicos dela sobre o show de horrores que é a sua própria vida. He's been annoying, actually. What is that? What? That thing that you're doing, it's like you disappear. What? What are you not telling me? A temporada teve recorde de público, em partes graças ao buzz do Emmy, e chamou mais atenção que a primeira, deixando os fãs satisfeitos com o final entregue. Muito bem falado, And the Emmy goes to... Fleabag. A polêmica Euphoria contou com a Zendaya como protagonista e produtora e foi uma das séries de maior sucesso em 2019. A trama ela acompanha uma garota viciada em drogas e seus colegas da escola que enfrentam diferentes tipos de problema, acendendo uma luz para os dilemas adolescentes. Quem nunca foi adolescente? Já era, Ted Charge, vai perder o jogo agora, vai perder. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, mano? Desligou de bagulho, velho. Até porque, diferente de 13 Reasons Why, a história é contada com muita responsabilidade, tendo cuidado para não romantizar nenhum dos vícios apresentados ali. A parte técnica também impressiona, contando com diretores incríveis que conseguiram colocar na linguagem visual os delírios da protagonista. Também vale falar aqui dos jovens prodígios como Jacob Elord, que é conhecido pelo papel clichê em A Barraca do Beijo, mas aqui ele entrega um personagem complexo, manipulador, o bagulho é louco. Verdade. So keep your head down. Keep your mouth shut. Don't try to ruin my life. And I won't have to ruin yours. Sex Education é outra série que foca no mundo adolescente, mas dessa vez cheia de bom humor e com situações inusitadas. This is my dick. O protagonista é filho de uma terapeuta sexual e se vê aí na mesma situação da mãe depois de descobrir que pode ganhar uma grana ajudando os alunos da escola. A série, porém, vai além dos dramas sexuais e conta com um elenco diversificado, abordando assuntos como homossexualidade, ansiedade e inclusive aborto. O elenco também dá um show de atuação e tem episódios bem tocantes, ao fazer o público perceber que alguns assuntos precisam sim ser falados. A série ela fez um sucesso enorme, se tornando uma das mais populares da Netflix, o que já garantiu a segunda temporada com estreia para 2020, se ligam. You don't want to jump. I think I do. You don't. Look. Sometimes the people we like don't like us back. It's painful, but there's nothing we can do about it. Olhos que Condenam também chegou com tudo, denunciando o sistema falido judiciário e chocando ao apresentar aí o caso conhecido como os 5 do Central Park. Na trama, galera, um grupo de garotos negros são condenados à prisão depois de serem julgados injustamente por um caso de estupro de uma mulher. Nossa, é muito chocante essa Isso série, sempre velho. mexe comigo, mano. É muito chocante. O julgamento que é injusto é claramente injusto. No Brasil é muito tem muito caso de gente que tá presa injustamente, ficou presa 20 anos injustamente. É muita gente, cara, é muito triste. É triste mesmo. They saw you rape the lady. I didn't see a lady or hit anyone. I didn't see any lady. Kevin. I didn't see any lady. I want to see my son right now, right now.
A série desenvolve o tema com bastante sensibilidade, o que não surpreende vindo aí da diretora de Selma e a 13ª Emenda. Os pontos altos ficam pro elenco talentoso, que inclusive rendeu o Emmy de melhor ator pro Gerald Jerome e também pra toda a parte técnica que ajuda a criar o ritmo de cada episódio. No último, por exemplo, o público assistiu com tristeza o que foi quase um thriller de sobrevivência do protagonista, que é o Corey, que pegou a maior sentença de todas. Chernobyl foi considerada uma das melhores séries do ano pelo público e pela crítica ao contar a história do desastre que resultou na morte de milhares de pessoas. É sinistro, Nossa, essa série é porque não é documental, essa é uma série de ficção, de ficção no caso que eles reencenaram, e eles tentam mostrar, mano, a mentalidade das pessoas Mas da ela época. é bem real, ela, assim, ela não é documental, mas ela é baseada num material muito... Sim, é só porque quando você fala ficção, a pessoa vai imaginar que é um caso que não existiu, Não, é baseado existiu num pra caso caramba. real e mostra a cabeça das pessoas, o que eles pensavam na época, quais foram as falhas, não só mecânicas, mas as falhas das pessoas que resultou no maior acidente nuclear da história, né? É absurdo, é muito forte, muito chocante. A cena, assim, mostra a gente, tipo, né, derretendo, aquela coisa toda. Ela é forte nesse sentido, mas é mais forte essa angústia de ver que os caras fazem cagada por uma simples gente, burocracia. mas uma coisa legal do Chernobyl, que eu gosto, é porque me fez refletir muito sobre a situação do óleo que tá rolando aqui. Que ninguém sabe de onde vem o óleo, todo mundo dando uma migué, não, óleo não, é do navio, pá. Eu fiquei imaginando que pode estar acontecendo com o óleo que aconteceu em Chernobyl, que é um furo geológico, é um sim. negócio absurdo, não, é um, Lógico que tá todo é um mundo meio- naviozinho, e o filme mostra como essa merda acontece. Normalmente essa merda acontece, né, com merdas, né? Então, assim, é isso. Não tem mais o que falar. What does the dosimeter say? 3.6 Roentgen, but that's as high as the meter. 3.6. Not great, not terrible. Além da tragédia, a trama retrata as consequências, mostrando como a irresponsabilidade estatal e governamental custaram vidas de verdade, cara. Verdade. Fora o roteiro muito bem escrito, o que mais me chamou a atenção foi a alta produção. Afinal, os episódios sempre contam com uma técnica digna de padrão HBO. A fotografia, por exemplo, usa tons frios e escuros para remeter ao contexto histórico e explorar essa atmosfera psicológica dos personagens. Já a direção se junta à trilha sonora e design de produção para criar um cenário horripilante, mostrando de maneira visceral as consequências da contaminação. Assim, essa é uma parada, velho, que você fica triste, porque você sabe hoje em dia o quão radioativo e o quão perigoso é a radiação. Aí você vê os caras inocentes lá, brincando com a radiação, e você pensa, vai todo mundo morrer, vai morrer 5 gerações pra frente, o solo vai infectar. E é foda, né? Porque, tipo assim, aconteceu Chernobyl e criou um estigma nuclear, né? Que depois tiveram outras macho coisas, Chernobyl, tal. né? Não. Macho Chernobyl, do que você tá falando? Chernobyl. O que é o Chernobyl? É a atualização do vazamento. Esse é o vazamento de machismo, de preconceito. Ah, o Chernobyl. Tá bom. Of water. Why is that a problem? A significant thermal explosion. The Marvelous Mrs. Maisel já se consagrou como uma das maiores produções da Amazon, criada pela showrunner de Gilmore Girls, com a mesma vibe de diálogos rápidos e dinâmicos. Yeah, and then you said your dad had a crescent wrench that he loved and you wish you kept it. And I told you my grandfather also had a crescent wrench that he loved and I did keep it. I'll go get it. I just forgot the entire conversation we just had. Nesse terceiro ano, a protagonista vai ascendendo na carreira de stand-up ao abrir os shows de um cantor famoso, mas precisa lidar com as questões familiares. Os episódios continuam explorando perfeitamente o fato da protagonista ser uma mulher apaixonada e cheia de ambições, mas viver numa época antiquada pra esse tipo aí de comportamento. Além disso, galera, a série se diferencia da maioria das comédias atuais por apostar em uma fotografia e direção de arte que rivalizam com grandes produções dramáticas. I am not a prostitute. I'm a comic. Is there a difference? Yes. Prostitutes get paid more. Hilarious. You should go into comedy. I did. The Crown continua a brilhar retratando com honestidade e atuações incríveis a vida da Elizabeth II e a sua família, enquanto mostra como o reinado afetou a vida de cada um. E se você estava na dúvida se eles são reptilianos mesmo ou não, a série ela termina com a dúvida mostrando que Talvez. 5 teorías que prueban que la reina Isabel de Inglaterra es reptiliana. La actriz Helen Mirren afirma que los miembros de la familia real británica son extraterrestres. A série ainda aborda por cima alguns assuntos complexos, como explorar a corrupção e a ganância
importância por trás da política e da guerra. E mesmo após a mudança de elenco, as atuações continuam absurdas, com direito a atrizes como Olivia Colman e também a Helena Bonham Carter comandando aí a história. Já o roteiro, ele continua a explorar com excelência os dramas de cada personagem, abordando a pressão psicológica ligada aos conflitos da época. Além dos dramas vividos pela rainha, a trama abriu novos arcos e colocou em evidência a vida do príncipe Charles, conduzindo aí para um possível protagonismo. E ainda tem a direção de arte, com cenários e figurinos que impressionam pela fidelidade à época, sem falar na comunicação através das cores. É a famosa teoria das cores. Esse aí a gente tá falando de O Segredo de Schindler. Será que as cores fazem teoria sobre os seres humanos também? Às vezes. E por que é tudo cor-de-rosa, Flor de Lis? Porque sim. Barry é considerada uma das séries de comédia mais geniais dessa década e conta a história inusitada de um assassino profissional que decide largar a vida de crime e virar ator. Lembra muito você, Rolandinho, que destravava a Nintendo Wii e hoje tá aqui E apresentando decidiu o virar programa. apresentador. Conhecimento não é crime. Não me responsabilizo pelo mau uso deste tutorial. Na segunda temporada, o personagem consegue finalmente se afastar do mundo do crime e começa a lidar através da atuação com os traumas do passado. No caso, a gente tá falando do Rolandinho. Also me. Exatamente, parou, fechou a conta do Mercado Livre. E voltou a viver em sociedade normal. E diferente do primeiro ano, que foca mais na vida conturbada desse protagonista, o segundo começa a explorar o passado dos outros personagens e também os seus conflitos. A série, que sempre foi elogiada por conseguir equilibrar a comédia com o drama violento, segue na temática e traz agora a violência psicológica vivida pelos personagens nos palcos. E vale ressaltar a presença esmagadora no Emmy, em que a série conquistou 3 das 13 indicações, sendo uma delas pela atuação brilhante do Bill Hader no papel principal. Fuck! Oh my god. Fuck! Oh my god, that was so scary. That was really scary. We can't. Oh no. Os fãs esperaram quase 2 anos, mas a demora valeu muito a pena. Com a segunda temporada de Mindhunter é muito viciante, cara. Dessa vez... Você que gosta de ver da Atena, esse é da Atena High Level, irmão. Pode ser 1 hora, 4 horas da manhã, qualquer coisa! Por isso que esse país está nessa pindaíba. Dessa vez, o estudo comportamental para captura de serial killers ganha proporções maiores e até notoriedade entre a política e a mídia. Exatamente. O caso principal é a onda de assassinatos de jovens negros em Atlanta, agregando bastante discussão social pro ótimo roteiro. E assim como no primeiro ano, o texto também explora com profundidade a mente humana, além de valorizar os personagens centrais de forma mais equilibrada. Tanto esses atores quanto os intérpretes de serial killers continuam dando um show, galera. Enquanto a direção principal aí é do David Fincher, que é a cerejinha do bolo. We've got 19 dead black children. You telling me that's a coincidence? Se tem uma série que superou todas as expectativas, é Watchmen. Cadê meu relógio? Eu ganhei um relógio muito lindo. E eu não ganhei. Quando anunciaram o projeto, teve muita gente com medo, já que a obra original do Alan Moore é bastante complexa de se adaptar. E também tem essa coisa, muita coisa de herói, de achar, beleza, vai fazer aí uma série bacaninha e tal. Mas o criador, que é o Damon Lindelof, acertou ao fazer uma história nova, que na verdade continua os eventos mostrados nos quadrinhos. E dá pra dizer que o Watchmen recebeu a melhor continuação possível, afinal a série mantém o espírito da HQ, com críticas sociais e personagens profundos. É textão do Face, é coisa boa. We're running out of time. Evil is rising. Second by second, we all cry out. Os mistérios conseguiram instigar o público a cada episódio, prendendo até mesmo aqueles que não eram exatamente fãs da obra original. Porque assim, você não precisa ler os quadrinhos, você não precisa ter assistido o último filme pra entender e pra curtir a série. O filme mostra a história do quadrinho um pouco diferente e esse é totalmente diferente. Esse é totalmente diferente. Ele continua a história do quadrinho, mas por um paralelo diferente. Bom, também não dá pra ignorar o peso de atores do mais alto nível, como a Regina King, o Jeremy Irons, além do primor técnico que deve render muitas indicações ao próximo Emmy. We are the 7th Cavalry. We are no one, we are everyone, we are invisible. Do not stand between us and our mission. Impossível deixar Mr. Robot de fora, já que a série chegou ao final com uma temporada de tirar o fôlego e até lágrimas. A gente já falou aqui sobre como a história faz um estudo social e psicológico muito da hora, absurdo, enquanto ela explora conceitos de tecnologia e do universo hacker. E faz isso muito bem, cara, não é aquele hacker estereotipado, né? Não, ele canta. Ele não canta muito, não. Mano, pra mim, assim, ó, posso falar uma coisa? É a série do Fred Mercury hacker. Eu não consigo... Fred hacker. Eu não consigo não pensar nisso. Antes do Fred Mercury, eu assistia Mr. Robot antes. e eu falava assim, nossa, caramba, cara, o hacker vai fazer o Fred Mercury. Mas foi pouco. É tão forte o filme do Queen que agora eu assisto o Mr. Robot e eu falo, caramba, cara, o Fred Mercury não morreu, virou hacker, mano. Sing it! We will rock you.
Mas o que realmente torna a série diferenciada é a linguagem, sempre com alguma inovação totalmente inesperada. Só nesse último ano teve um episódio quase totalmente sem diálogos, se apegando ao ritmo do roteiro, direção e montagem, além das atuações. Aliás, os atores também brilham com monólogos memoráveis em outro episódio que simula a estrutura de uma peça de teatro. A barra aqui é pesada! Como o assunto é linguagem, vamos falar aqui de BoJack Horseman, que é outra série que dá aula de criatividade enquanto conta uma história. Meu Deus, eu assisti a primeira temporada de BoJack mais ou menos, achando que era meio ruim, e de repente eu assisti essa merda, é uma das coisas que eu mais amo em toda a minha vida. Meu Deus do céu, BoJack Horseman vai acabar e realmente a tristeza vai dominar. A primeira parte da última temporada já veio pra deixar saudades, com uma qualidade rara e que compete com qualquer produção live action. É genial como eles desenvolvem as tramas dos personagens de um jeito inventivo, tipo aquele episódio da Princesa Carolyn e a repetição surreal de fonemas idênticos. But that's sort of been thwarted, unfortunately, because Courtney's purportedly falling short of shoring up 4-quadrant support. Não entendi o que você falou. Por falar em personagens, a série continua se arriscando a desenvolver cada um deles sem cair na mesmice, apresentando dramas reais de fácil identificação com o público. Verdade. E alguns que tem a ver com o universo da fama, sabe? E aí é muito legal. Então, isso que é muito legal. Quem trabalha com essa coisa de fama tá ligado dessa história de vaidade, de ego, e a série ela brinca muito com isso, né? É muito. Tipo, dá pra ver que os realizadores sabem do que eles estão falando, sabe? É muito foda, velho. Meu Deus. Joan Triplehorn? We all know you're just Jean Triplehorn wearing fake glasses. What? No! I'm Jean's identical twin, Joan. Jean Triplehorn, not an alcoholic. Bom, galera, o ano teve muita coisa boa e a gente vai fazer aqui algumas menções honrosas de uma galera que não podia faltar na lista. Claro que vai faltar alguma galera, vai faltar alguém. Vocês comentam quem faltou. Faltou, Rick e Morty. Rick e Morty. I'm not rated to climb something this sheer. Look, you're the guy that wanted an epic adventure. I'm the guy with only one hover chair. E outra animação que surpreendeu foi a comédia dramática Undone, uma nova produção original do Amazon Prime. É verdade. Eu queria também falar aqui de alguma coisa brasileira. Não tem nada nacional que você queria citar esse ano? Ah, mas é claro, cara. Eu citaria Ninguém Tá Olhando. A série Ninguém Tá Olhando? Isso. Que é uma série Daniel legal. Rezende. É, uma série do Daniel Rezende. Eu assisti numa tacada só. Eu também. E achei legal. Fiquei impressionado pela qualidade da produção, qualidade dos efeitos digitais, cara. Não parecem aquela dramaturgia brasileira mais padrão, ou seja, não parece que as pessoas estão encenando, as pessoas estão conversando, legal, né? é muito legal. Eu queria falar de outra série também brasileira que me chamou a atenção, que é a Irmandade, que é do Seu Jorge, da Naruma Costa, que é uma série que eu assisti também do começo ao fim. Cara, tão legal, tão real, eu brinco que é a mistura de Breaking Bad com Cidade de Deus, cara. Porque ela fala de uma temática muito urgente, que é o sistema carcerário, que a gente precisa conversar sobre isso, organizações criminosas organizadas, mas também fala sobre uma advogada, sobre uma mulher, que em Breaking Bad, que vai meio que se envolvendo com o crime. Então, assim, é engraçado, porque como é uma série desenvolvida em vários episódios, tipo, acabou rolando uma comparação, assim, na minha cabeça com Breaking Bad, porque você vai curtindo ver a pessoa se transformando, né? Se transformando e os limites éticos. É uma série muito legal, o Seu Jorge Detona. A Naruma, mano, é um monstro também, cara, meu Deus do céu. A Irmandade, Quero falar de uma série de Alien aqui no finalzinho, que é Bob Lazar, meus amigos. Mas de novo? Mas é desse ano. 20 episódios que você indicou Bob Lazar. Eu quero indicar de novo. Vai ver o filme do Bob Lazar, é sobre Alien! A Vida também é uma série de episódios, só que no caso esse ano teve 365 episódios e não sei se todos foram bons. Eu espero que tenham sido e que a gente tenha ajudado a alegrar os seus dias aí de vez em quando, não é isso? No caso do Brasil foi a mistura de Mad Men com Bacurau. Foi uma... Olha, você improvisou, mas eu achei que foi bacana. Bacurau não é uma série, mas enfim, acho que foi bacana de qualquer forma. Muito obrigado por assistir. Tia, larga o controle e vem que vem.